O dentista recua em horror, seus instrumentos caindo no chão enquanto as pernas agitadas do paciente chutam a mesa, enviando equipamentos voando. Ele está gritando, guinchando de agonia enquanto as coisas em sua boca continuam empurrando para fora. Não são dentes, mas sim finos, esguios e pontiagudos como agulhas, pulsando e se contorcendo como seres vivos. Outro chute descontrolado atinge o dentista, empurrando-o para trás no banquinho, que escapa debaixo dele, derrubando-o no chão. Ele se arrasta para trás, escondendo-se sob uma mesa próxima enquanto observa, tremendo de medo, com os olhos fixos no paciente e nas coisas rastejando para fora de sua boca. O rosto do homem está repleto de dezenas, talvez centenas de protuberâncias pontiagudas, como se tentassem se arranhar para fora. Uma força implacável de desprezo parece determinada a rasgar o rosto em pedaços, tão poderosa que convocou esses espinhos inumanos para fazer o trabalho. Uma delas empurra o tecido mole da bochecha do paciente, rompendo por baixo, pontuado por uma onda de vermelho e outro grito de dor agonizante. Em seu desespero, o paciente está mexendo em sua ferida aberta com uma mão, manchando sua palma enquanto tenta usar a pequena pia ao lado da cadeira odontológica. O pequeno jato de água faz pouco para aliviar a lesão. Apenas lava o gosto de cobre por um segundo antes que outro pico rasgue o lábio do homem. No chão, encolhido sob a mesa, o dentista não consegue se mover. Apenas mantém sua máscara cirúrgica firme contra o rosto, com dedos trêmulos. O paciente se inclina para frente, gritando mais alto, lágrimas escorrendo pelo rosto que está rapidamente se desfigurando abaixo do nariz. Pela primeira vez em toda a sua carreira, o dentista teve medo pela sua vida. Era para ser apenas um procedimento rotineiro. O paciente relatou dor desagradável na mandíbula. Agora, esse mesmo homem parece mais um monstro, enquanto os espinhos vivos continuam a surgir de suas gengivas, atravessando suas bochechas e lábios como se tentassem sair de seu rosto como as pernas de uma aranha raivosa. Em seguida, vem o som de osso rachando, se partindo em dois, seguido por um soluço vazio de dor do paciente. O ruído revira o estômago do dentista, como se ele fosse vomitar a qualquer instante. E à medida que o paciente se arrasta em sua direção, só piora. O rosto do homem está coberto de lágrimas e suor. Sangue e saliva escorrem de sua boca. Os sons de seu maxilar estalando e quebrando ficam mais altos, cada vez fazendo-o contorcer-se e chorar de agonia. O paciente rasteja até o dentista acuado, com a parte inferior do rosto desfigurada por ossos quebrados e espinha dorsal perfurando a pele. Ele emite um som gorgolejado e gemido, distorcido pela dor e seu maxilar se partindo. Quase soa como ajuda. Então o próximo estalo ocorre, obrigando a mandíbula a se abrir. As bochechas do paciente se rasgam facilmente, dilaceradas pelos espinhos pontiagudos que crescem. Ele cai sem vida no chão, de repente quieto e silencioso, onde apenas segundos atrás ele estava gritando de dor e medo. O dentista rasteja apreensivamente para fora de debaixo da mesa e olha incrédulo para a visão repugnante do corpo do homem à sua frente. Eles continuam se movendo. Eles ainda estão se contorcendo para fora da metade ensanguentada e quebrada do rosto que o paciente deixou. Seja lá o que forem essas protuberâncias, essas espinhas, elas estão vivas. Alguns estão literalmente saindo das bochechas do homem morto como insetos, rastejando erraticamente sobre seus olhos vidrados, abertos, mas vazios. O dentista ouve a agitação abafada do lado de fora de seu consultório, indicando a chegada da polícia. Provavelmente após sua assistente ouvir os gritos agonizantes, chama os serviços de emergência. Mas parte do dentista não registra os sons como reais. Ele ignora, muito fixado nas coisas que agora estão saindo do paciente morto no chão. Eles parecem palitos de dente, esbeltos e pontiagudos em cada lado, mas o movimento deles é rápido, definitivamente como insetos, mas também familiar. Então um deles se levanta do rosto sem vida do paciente para o ar, pairando ao redor do escritório, batendo contra a janela. Moscas. Elas são como moscas. Um repentino e agudo calafrio de medo atinge o dentista. A porta. Ele não pode deixar ninguém entrar para as moscas não saírem. Sua mente então vagueia para os outros na sala de espera, os amigos do paciente e os demais turistas, todos reclamando de dor nas mandíbulas. Eles carregavam mais daquelas coisas. Eles haviam contraído parasitas.
Na confusão que se seguiu, o dentista lembra que seu primeiro contato havia sido com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, alertando-os de que havia uma infestação parasitária potencialmente perigosa na área. Logo depois, o outro grupo aparece. Uma divisão especializada e secreta. Eles nunca se identificam, não mostram distintivos ou revelam quem eles representam. Mas eles falam como especialistas. E em horas, nem mesmo dias, eles fizeram tudo desaparecer. Os turistas não encontram o mesmo destino do paciente falecido. Ninguém da área vai ao consultório do dentista com os mesmos sintomas, ou espinhas vivas saindo de suas gengivas. Mas ele ainda não consegue dormir. O dentista ainda não consegue esquecer o rosto do paciente, principalmente em seus pesadelos. Semanas viram meses que se somam em anos. A aposentadoria precoce e o fechamento do consultório pouco ajudam a cessar os pesadelos, sem fornecer respostas para as perguntas persistentes. O que eram aqueles parasitas espinhosos? De onde eles vieram? E quem eram aqueles indivíduos suspeitos que fizeram tudo sumir? O dentista come peixe fresco sozinho à mesa no canto de um restaurante antigo que começou a frequentar para tentar esquecer. Aproveite uma nova oportunidade na vida. Isso é o que todos lhe disseram para fazer agora que não precisava mais encarar bocas cheias de placas e cáries em decomposição. Então algo cutuca seu lábio interno. O dentista congela, com o coração apertado no peito. A sensação instantaneamente evoca o rosto familiar e assustador do paciente. É assim que começa? Sua língua explora o pequeno objeto pontiagudo em sua boca. Uma espinha de peixe está presa nos seus dentes inferiores. O dentista suspira aliviado, rindo baixinho, sentindo seu pulso acelerado se acalmar. Ele mexe na espinha de peixe tentando removê-la, mas ela está bem presa. Então, ele estende a mão para um pequeno pote na mesa e pega um palito de dente. De todas as anomalias mantidas em segurança pela Fundação SCP, poucas são tão repugnantes e desagradáveis quanto o SCP-611. Por razões que rapidamente se tornarão aparentes, o pessoal da Fundação passou a se referir às criaturas designadas sob o SCP-611 como os palitos de dente parasitas. Esta é uma subespécie de Dermatobia hominis, também conhecida como mosca varejeira humana. As moscas varejeiras normais pertencem à família Ostridae, que tende a depositar ovos internamente em mamíferos. Algumas larvas de Ostridae crescem na carne do hospedeiro, outras no intestino. Dermatobia hominis é a única espécie dentro desta família conhecida por parasitar rotineiramente seres humanos, ou melhor, isso era até a descoberta do SCP-611. Diferentemente de outras moscas varejeiras, o SCP-611 se destaca por usar uma forma única e específica de camuflagem para implantar seus ovos em humanos. Como o apelido coloquial sugere, instâncias do SCP-611 parecerão para o olho não treinado ser palitos de dente de madeira comuns. Não está claro em que ponto do seu ciclo de vida o SCP-611 assume essa aparência. Contudo, quando isso ocorre, ele voará em busca de um suprimento de palitos de dente. Ao encontrar alguns, ele pousará perto ou realmente entre outros palitos de dente, momento em que a instância do SCP-611 perderá suas asas, permitindo que sua aparência camuflada se torne ainda mais eficaz. Após isso, a mosca entrará em um estado passivo, repousando em dormência por até 40 dias. Se a presença de uma instância do SCP-611 permanecer indetectada durante esse período, então seus sinais vitais cessarão e a mosca perecerá. No entanto, se alguém pegar e tentar usar o que pensa ser um palito de dente, mas que na verdade é uma instância do SCP-611, então, a próxima parte do ciclo de vida do parasita começará. A espécie SCP-611 sobrevive colocando seus ovos nas gengivas de humanos desavisados. Alguém que entrou em contato com uma instância do SCP-611 inicialmente não notará sinais de invasão, nem experimentará efeitos colaterais adversos, pelo menos não até vários dias depois. Entre 4 a 7 dias após o contato, os ovos do SCP-611 depositados na boca de uma pessoa eclodirão. As larvas recém-eclodidas então se enterrarão na mandíbula do hospedeiro, causando grande desconforto a quem teve o azar de ser implantado com os ovos. A dor causada pelas larvas do SCP-611 se enterrando é aguda, intensa e contínua, embora possa ser erroneamente atribuída à dor de dente, cárie ou outro problema dental,
dado o local oral em que eclodem. À medida que as larvas se enterram mais profundamente na mandíbula de uma pessoa, elas deixam para trás feridas internas abertas. Essas lesões orais podem levar a infecções graves devido ao grande número de germes na boca humana. Ao sentir a dor das novas instâncias de SCP-611 se enterrando na mandíbula, o que realmente é sentido pelo hospedeiro humano é a alimentação das larvas. Após consumirem o suficiente, as larvas apresentam outra diferença notável comparadas a outras espécies de mosca varejeira. Elas entram em uma fase de pupa, entre os pontos imaturo e maduro de seu ciclo de vida, semelhante à pupa vista quando algumas lagartas amadurecem em borboletas. No entanto, no caso do SCP-611, o palito parasitário não requer uma casca protetora, uma crisálida, durante sua fase de pupa. Ele é protegido pelo corpo de seu hospedeiro humano. Conforme uma larva amadurece e se transforma em uma mosca SCP-611 adulta, seu corpo se alonga e seu exoesqueleto externo endurece. Isso continua até que o corpo da mosca botânoma anômala, agora adulta, seja longo, fino e afiado o suficiente para perfurar a pele do ser humano dentro do qual cresceu. Por todas as contas, isso é extremamente doloroso para os infelizes usados como hospedeiros no desenvolvimento de instâncias do SCP-611. Os parasitas pontiagudos, semelhantes a palitos de dente, perfurarão a pele do rosto do hospedeiro a partir da mandíbula, permitindo que a mosca SCP-611 recém-maturada saia de seu hospedeiro. Adultos, SCP-611 mantém suas asas até encontrarem um suprimento adequado de palitos de dente para se esconderem. Uma vez que eles saíram de seu hospedeiro, os palitos de dente parasitas flutuarão livremente pelo ar, procurando outros membros de sua espécie para acasalar. Não há diferenças discerníveis entre duas instâncias de SCP-611, sugerindo que cada indivíduo dessas moscas bot é nem masculino nem feminino. Pesquisadores da Fundação SCP consultaram especialistas em entomologia e parasitologia anômala dentro da própria fundação. Todas as evidências se correlacionam, sendo considerado altamente incomum para uma população de insetos. Como a espécie SCP-611 não exibe indicadores de sexos biológicos, especula-se entre os pesquisadores que esses parasitas podem não ser um fenômeno natural. Propostas de investigação adicional do SCP-611 ainda aguardam revisão e aprovação do Comitê de Ética e do Conselho 05, com alguns funcionários da Fundação buscando permissão para investigar mais a fundo suas origens. Há uma preocupação crescente de que alguma pessoa, grupo de interesse ou outra entidade possa estar por trás da engenharia genética dos palitos parasitas. Meios anômalos. Parece implausível que esses parasitas tenham conseguido imitar perfeitamente os palitos de dente, especialmente porque os humanos só começaram a usá-los recentemente. Muitos na Fundação consideram altamente suspeito que uma subespécie inteira pudesse se desenvolver em tão pouco tempo, a menos que houvesse algum envolvimento direto de outra parte, orientando a evolução do SCP-611. São necessários mais testes com o SCP-611 para determinar se sua evolução ocorreu naturalmente ou como resultado de manipulação deliberada. No entanto, no ínterim, isso fez pouco para conter a especulação entre o pessoal da Fundação. As teorias variam bastante entre as pessoas. Uma afirma que SCP-611 poderia ser o resultado de cruzamento experimental intencional entre moscas varejeiras, realizado por membros do Colégio Deer, dado o seu local subdimensional e ensino de ciências anômalas. Outros sugeriram que os palitos parasitas foram desenvolvidos pela Prometheus Labs, Inc., que tem um longo histórico de criação de anomalias sem o conhecimento ou supervisão da Fundação. Independentemente de quem exatamente os criou, as instâncias maduras do SCP-611 precisam ser bem-sucedidas em encontrar um parceiro para que a espécie sobreviva. No entanto, eles só têm um curto período de tempo para conseguir isso, pois a fase adulta primária de seu ciclo de vida dura no máximo 72 horas no total. Durante esse período, precisam encontrar outro de sua espécie e levar os ovos para um local propício para a camuflagem. Entomologistas da Fundação sugeriram que o rápido ciclo de vida do SCP-611 após deixar seus hospedeiros humanos pode indicar uma população maior do que o estimado inicialmente. Contudo, o local onde se crê que sua presença seja mais concentrada foi removido dos arquivos da Fundação SCP. A Fundação SCP descobriu os palitos de dente parasitas em um momento desconhecido após o ano 2000.
A localização exata do primeiro encontro com as moscas botânicas anômalas ainda permanece classificada. Entretanto, confirmou-se que ocorreu em algum lugar no Novo México. No entanto, ainda é amplamente debatido se este é o ponto de origem para o SCP-611. Outras espécies de moscas varejeiras são documentadas no Novo México, especialmente as que depositam ovos em coelhos, mas a presença de outras espécies que usam hospedeiros humanos para suas larvas não é confirmada. Antes da fundação chegar, um dentista local havia sido contatado por turistas. Eles tinham acabado de chegar no Novo México e todos reclamavam de dor de dente intensa e fortes pontadas nas mandíbulas. Ainda não se sabe onde esses turistas estiveram antes de chegar ao Novo México. No entanto, dado que todos estavam infectados quando contataram o dentista, é razoável pensar que foram infectados na chegada ao estado, ou pouco antes de viajar para lá. Ao descobrir que os turistas carregavam larvas de parasitas, o dentista horrorizado contatou rapidamente os Centros de Controle de Doenças. Eles rapidamente constataram que a infestação estava além de sua expertise, levando os agentes infiltrados da SCP nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças a contatar a Fundação. A Fundação SCP interveio, isolou os turistas e ofereceu-lhes tratamento para controlar a situação. As larvas do SCP-611 foram removidas antes de causarem danos permanentes ou infecções fatais nos hospedeiros. Entrevistas com turistas permitiram aos agentes da Fundação rastrear o surto de palitos de dente parasitas até um restaurante local, que inadvertidamente hospedava instâncias do SCP-611 por cerca de um mês. Os funcionários do restaurante receberam amnésicos classe A e seus clientes foram visitados pela Fundação. Aqueles transformados em hospedeiros para ovos ou larvas do SCP-611 foram tratados de maneira semelhante e depois receberam amnésicos para esquecerem seu contato com os parasitas. Embora a maioria das larvas tenha sido removida antes de amadurecerem e deixarem seus hospedeiros, algumas já haviam causado danos extensos. Várias mortes foram registradas na área, atribuídas a uma subsequente infestação do SCP-611 que ocorreu. Desde a sua descoberta, as instâncias do SCP-611 têm sido mantidas em segurança pela Fundação SCP. De acordo com os procedimentos especiais de contenção, quaisquer instâncias do SCP-611 devem ser seladas dentro de seu recinto em todos os momentos. Para manter os parasitas vivos, os espécimes recebem um único pedaço de carne podre por semana, conforme suas necessidades dietéticas. De acordo com pesquisas da Fundação, os palitos parasitas obtêm nutrição ideal da língua bovina envelhecida a temperatura ambiente por aproximadamente 2 semanas. O recinto é supervisionado e mantido por um único técnico da Fundação SCP, especializado em cuidados com insetos. Durante todas as tarefas no recinto, os técnicos devem usar um traje de proteção biológica completo para evitar uma possível infestação do SCP-611. A temperatura do recinto deve ser reduzida para 10 graus Celsius durante a manutenção de rotina, para diminuir a atividade das instâncias do SCP-611 no interior. Então, após o técnico concluir a manutenção, seus trajes de proteção biológica devem ser totalmente esterilizados, por boas razões. Uma falha em seguir os procedimentos de contenção do SCP-611 ocorreu em data não divulgada, referida como Incidente 611. De acordo com o relatório de incidente da Fundação, isso ocorreu quando o traje de proteção biológica de um técnico não foi corretamente esterilizado após a manutenção no recinto do SCP-611. Devido à esterilização inadequada, 3 instâncias do SCP-611 escaparam do confinamento. Felizmente, 2 foram encontradas rapidamente depois, aparentemente tentando voltar para os outros espécimes. Assim, as 2 instâncias do SCP-611 que escaparam foram encontradas batendo no vidro da sala de observação que dá para o recinto. Infelizmente, porém, um dos palitos de dente parasitas alcançou a sala de tijolos 13 no local. Lá, ele encontrou palitos de dente para se camuflar entre eles, sendo pego e usado por um membro desavisado do pessoal logo depois. Isso resultou na implantação de ovos na boca do membro da equipe, com larvas se enterrando em sua mandíbula e depois explodindo da pele. A nova população de instâncias do SCP-611 criadas pela infestação resultou em mortes e alta taxa de trauma severo na mandíbula. Vários membros da equipe precisaram de tratamento médico urgente para fraturas faciais graves, causadas pela saída repentina de moscas SCP-611 maduras. Os sobreviventes aos ferimentos voltariam a trabalhar na Fundação
alguns ainda usando as mandíbulas. Após o incidente 611, a Fundação moveu o recinto do SCP-611 para um nível inferior da instalação, onde os espécimes eram mantidos. Isso os afastou de refeitórios e salas de descanso, onde poderiam se esconder entre palitos de dente, prontos para iniciar uma nova infestação. Para evitar exposição acidental do SCP-611 ao pessoal, produtos alimentícios são proibidos no mesmo nível do novo recinto. Qualquer pessoa que suspeite de violação de contenção ou contaminação por larvas do SCP-611 deve se reportar a um examinador dental da Fundação para verificação de higiene oral e tratamento antiparasitário, se necessário. Apoie o Dr. Bob no Patreon e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá e assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-2484, Vermes Parasitas de Maionese.